Você vai ver a voz de Deus em dois lados. Né? Por um lado, existe, vamos dizer, a presença de Deus na sua própria alma. E essa presença de Deus se manifesta através do que existe de melhor em você, de melhor e mais alto. Algo que você jamais vai atingir, algo que você jamais vai ser, mas do qual você está constantemente se aproximando. É o que o Platão chamava supremo bem. Por outro lado, Deus também fez o mundo, fez a realidade. E é na equação dessas duas coisas que você vai ver a vontade de Deus. Então, eu não estou dizendo que aquilo que você quer ser agora é exatamente a sua vocação, mas é a única pista que você tem. Você vai jogando com as duas coisas, com o que você quer e o que a realidade te impõe. Existe um outro exercício que é complementar a esse, que nós vamos fazer depois, não é para misturar agora. Que é o exercício de você aceitar 100%, sem nenhuma objeção, tudo aquilo que te acontece. E jamais reclamar. Nunca, nunca, nunca. Porque aquilo que acontece é real. E o real tem uma primazia extraordinária. Porque ele é a sede da verdade. E se você não gosta do que acontece, a sua mente rejeita, ela não quer pensar naquilo, ela não aceita, então você já desliga da realidade. Então, aceitar a realidade com plenitude é também um exercício. E isso implica que você colocará a realidade acima do seu desejo. Está compreendendo? E se você não faz isso, meu filho, você nunca vai conseguir distinguir o que é a realidade e o que você está superpondo a ela. Então, mas esse exercício é um pouco mais complicado, né? Isso faz parte daquilo que eu chamo voto de pobreza em matéria de opinião. Tá certo? Mas, aí nós entramos num aspecto ético. Isso é de treinamento ético. Tá certo? É uma espécie de moralidade da investigação da verdade. Tudo isso aqui, eu não estou falando de moral no sentido nem religioso, nem social. Né? Estou falando apenas a moralidade inerente à própria prática da filosofia. A moralidade da investigação. Se você veio parar nesse curso, é porque alguma coisa você tem a ver com ela. Então, isto tem algo a ver com a sua vocação. Não digo que seja esta a sua vocação, mas tem algo a ver. Bom, é ali que é neste ponto que você vai ter que cultivar suas virtudes. Não nos demais pontos. Porque você vai ver que, se você ler a Bíblia, você vai ver que na Bíblia não existe nenhum exemplo de perfeição quantitativa, exceto o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo tem todas as virtudes porque ele é Deus. Os outros só têm virtudes especializadas. Está compreendendo? E é em torno dessa virtude especializada que se constrói a personalidade. Por exemplo, como Abraão tem o dom da obediência. Obedecer, aconteça o que acontecer. Vai até o fim. Não interessa. Tem que matar seu filho. Não interessa. Vou fazer. Está entendendo? E bom, essa não é a única virtude existente. Não é isto? Por exemplo, Abraão não tinha a virtude de ser sincero com todo mundo. Ele enrolava as pessoas de vez em quando. Né? Ele só era sincero com Deus. Com os outros, não. Não é isso? Então, em torno dessa virtude fundamental da obediência que ele cria a sua personalidade. Se ele fosse tentar ter todas as virtudes quantitativamente, ele ia quebrar os chifres. Isto não é acessível ao ser humano. Está entendendo? Então, quando chegar um moralista para você fazer uma lista dos seus pecados, você sabe aonde você manda ele, né?
Esqueça isso, meu filho. Fala, não, olha, eu vou fazer isto aqui, eu vou fazer direito, eu vou oferecer isso para Deus com o melhor que eu possa. E o resto vai do jeito que der. Entendeu? Se as pessoas te acusarem de não ter esta ou aquela virtude, né? Você fala, você não tem a virtude de não encher o saco, por exemplo. Tá entendendo? Então, eu, da minha parte, eu confesso o seguinte, eu falei, não, eu quero essas virtudes cognitivas, essa eu quero de qualquer maneira. Porque isso aí é o que eu sou. E o resto vai como veio. Eu espero que essas que eu estou cultivando irradiem sobre os outros setores da minha personalidade e aos poucos vão melhorando, sem que nem eu mesmo perceba. Agora, não vou ficar pensando em tudo, não. Ficar pensando na minha perfeição quantitativa. Porque daí, em primeiro lugar, você vai se concentrar demasiado em você mesmo, você vai ficar um sujeito vaidoso. Tá certo? Você está tão embevecido com as suas virtudes que você só pensa nelas 24 horas por dia. Quer dizer, você vai virar um chato. Então, veja que todas as virtudes que você encontra na Bíblia e nas vidas dos santos são especializadas. Você não encontra um sujeito que seja modelo de tudo. Está entendendo? Só Jesus, porque ele está no centro da humanidade. Nós não estamos no centro, nós somos aspectos, nós somos seres incompletos, nós somos seres mutilados. Esse ideal da personalidade perfeita, fechadinha e tal, né? O próprio Goethe cai um pouco nessa. É furado. Isso não existe. Minha liberdade expressa, vamos dizer, uma liberdade que preexiste a ela, que preexiste eternamente, que é a liberdade do próprio ser criador, a liberdade divina. Então, o exercício da nossa liberdade nos coloca imediatamente em contato com a sua raiz ontológica, que é a liberdade divina. E aí você tem, pela primeira vez, não a revelação total dos seus pecados, como prometido em Garabandal, mas pelo menos você tem uma consciência mais clara do que são os seus pecados e do que não é. Do que foi seu pecado e do que não foi. Você tem uma visão mais clara, porque você está olhando isso, vamos dizer, com os olhos de Deus e não com os seus. Você está se colocando diante do julgamento divino, da opinião divina, não da sua opinião. Agora, o que as pessoas fazem normalmente quando elas procuram os seus pecados e fazem o que elas chamam de exame de consciência, elas estão apenas se julgando a si próprias dentro do seu próprio tribunal, nivelando, portanto, o pecado e a graça, como se fossem partes da personalidade dela. E é fácil você entender que isto é uma tremenda blasfêmia. Então, o que está escrito na Bíblia? Buscar primeiro o reino de Deus. Não falou buscar primeiro os seus pecados. Se você não está buscando o reino de Deus, se você não participa dele de alguma maneira, o que você vai fazer com os seus pecados, meu Deus do céu? Então, o esforço tem que ir na direção do conhecimento da força criadora e não dos seus defeitos e não dos seus pecados. E é assim também que você tem que olhar os outros. Os outros seres humanos que você conhece, eles só são humanos porque eles têm essa liberdade. Não é porque eles pertencem à mesma espécie biológica.